Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: a maldição das pedras trazidas de Portugal. A mala de Cleide estava aberta no meio da sala, quando ela começou a desempacotar as pedras portuguesas. Cada fragmento saía cuidadosamente embrulhado em lenços de papel, como pequenos presentes que ela havia dado para si mesma. 23 peças de castelos medievais, cada uma com sua etiqueta minúscula, identificando o local e a data da coleta. Ela não percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente ao organizá-las no vaso de vidro transparente. O primeiro sussurro veio 3 horas depois. Cleide estava na cozinha preparando um chá quando ouviu vozes na sala. Conversas baixas, como se pessoas estivessem cochichando atrás de uma porta fechada. Ela desligou o fogo e caminhou até a sala. Mas o som cessou no exato momento em que seus pés tocaram o piso de madeira. O vaso com as pedras estava exatamente onde ela o havia deixado. Mas o ar ao redor parecia mais denso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Durante os próximos dias, pequenas perturbações começaram a se manifestar com uma frequência que desafiava qualquer explicação racional. Objetos mudavam de lugar durante a noite. A caneta que ela deixava sobre a mesa de centro aparecia no chão pela manhã. O controle remoto migrava da poltrona para a estante. As etiquetas das pedras se reorganizavam sozinhas, como se mãos invisíveis brincassem com sua organização meticulosa. Cleide era uma mulher prática, uma aposentada que havia passado 42 anos trabalhando no comércio, lidando com pessoas difíceis e situações complicadas. Ela sabia distinguir entre problemas reais e paranoia infundada. Quando a porta do jardim de inverno apareceu aberta pela 5ª manhã consecutiva, a mesma porta que ela trancava religiosamente antes de dormir, ela soube que algo sistematicamente errado estava acontecendo em sua casa. A sensação de opressão chegou como uma nuvem que se adensa lentamente. Primeiro foi apenas um desconforto no peito, uma ansiedade sem causa aparente que a fazia respirar de forma mais superficial. Depois veio a paranoia. Cleide começou a sentir que estava sendo observada constantemente, mesmo quando tinha certeza absoluta de estar sozinha. Os espelhos da casa se tornaram fontes de terror, porque ela temia ver algo que não deveria estar ali refletido atrás dela. Na 12ª noite, após seu retorno de Portugal, Cleide acordou com um som inconfundível de passos pesados circulando sua cama. Não eram os passos descalços de um intruso comum, eram passadas rítmicas, metálicas, como se alguém caminhasse usando botas de ferro sobre pedra. Ela permaneceu imóvel sob as cobertas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que quem quer que estivesse ali poderia ouvi-lo. Os passos pararam diretamente ao lado de sua cama. Uma respiração rouca, laboriosa, começou a ecoar no silêncio do quarto. Não era a respiração de uma pessoa viva, era o som que os moribundos fazem quando os pulmões estão se enchendo de líquido. Cleide fechou os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo, mas o cheiro chegou logo depois, metal enferrujado misturado com algo pútrido e doce, como carne em decomposição. Quando finalmente reuniu coragem para abrir os olhos, ela entendeu que havia trazido muito mais que lembranças de Portugal para casa. A rotina de Cleide Marques era seu escudo contra o vazio que crescia dentro dela desde que Joaquim morreu.
42 anos trabalhando no comércio tinham ensinado a ela que organização era sobrevivência, que manter as coisas em seus devidos lugares era a única forma de evitar que a vida desmoronasse completamente. Todas as manhãs, o despertador tocava às 6 horas em ponto. Ela levantava, fazia a cama com a precisão militar que aprendeu observando a sogra décadas atrás e seguia para a cozinha. O café era sempre preparado da mesma forma. 2 colheres de pó para uma xícara de água, açúcar cristal, nunca refinado. Joaquim sempre dizia que ela fazia o melhor café da Zona Sul. E mesmo 3 anos após a morte dele, Cleide ainda preparava 2 xícaras por puro hábito. A segunda ficava esfriando na bancada enquanto ela tomava a sua, lendo o jornal na mesma cadeira onde se sentava há 28 anos. Depois vinha a caminhada na praia. Copacabana, às 7 da manhã, era um mundo diferente. Vendedores montando suas barracas, corredores suados, terminando seus percursos noturnos, varrições limpando a areia da noite anterior. Cleide caminhava sempre na direção do leme, contando seus passos mentalmente. 2.400 passos ida, 2.400 volta. Se chegasse em casa antes das 8h15, o dia estava começando corretamente. O apartamento de 3 quartos em Copacabana havia sido o sonho realizado de 35 anos de casamento. Joaquim trabalhava como eletricista, ela como vendedora na Rua da Alfândega, e juntos conseguiram comprar aquele pedaço de paraíso a 4 quadras da praia. Cada móvel tinha uma história, cada objeto carregava uma memória compartilhada. A estante da sala ainda exibia os troféus de boliche do Joaquim. As plantas do jardim de inverno continuavam sendo regadas religiosamente. O quarto de hóspedes permanecia arrumado para visitas que nunca vinham. André morava em Toronto há 12 anos. Trabalhava com tecnologia e ligava todo domingo às 2 da tarde, horário de Brasília. Patrícia estava em Barcelona, casada com um catalão que Cleide conhecia apenas através de fotos no WhatsApp. As ligações dominicais eram rituais sagrados. 30 minutos com cada filho, perguntando sobre trabalho, clima, saúde, planos. Eles sempre perguntavam se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se não se sentia sozinha. Cleide sempre mentia dizendo que estava ótima. A verdade era que a solidão tinha se tornado uma criatura viva dentro de sua casa. Durante o dia, ela conseguia mantê-la sob controle através da rotina rigorosa. Limpava os mesmos móveis, reorganizava os mesmos armários, assistia aos mesmos programas de televisão. Mas à noite, quando se deitava na cama king size, que agora parecia oceânica demais para uma pessoa só, a solidão acordava e começava a sussurrar. Era sempre a mesma coisa. E se você morrer aqui sozinha? E se ninguém encontrar seu corpo por dias? E se André e Patrícia estiverem apenas sendo educados nas ligações dominicais? E se você se tornar uma daquelas velhinhas que os vizinhos só descobrem mortas quando o cheiro começa a incomodar? Cleide tentou várias estratégias contra esses pensamentos. Comprou livros de autoajuda, inscreveu-se em um grupo de dança de salão para a terceira idade, experimentou aulas de pilates. Nada funcionava porque tudo parecia artificial, forçado, como se ela estivesse interpretando uma versão de si mesma que não reconhecia. A mulher que havia trabalhado 42 anos vendendo tecidos na Rua da Alfândega não era uma pessoa que fazia pilates ou dançava com estranhos em salões mal iluminados. Foi durante uma dessas noites particularmente difíceis, quando a solidão parecia ter crescido ao ponto de ocupar fisicamente o espaço vazio na cama, que Cleide percebeu que precisava fazer algo drástico. Não suicídio. Ela não era dramática assim. Mas alguma coisa que provasse para si mesma que ainda estava viva, que ainda era capaz de sentir emoções além do vazio e da saudade. A terapia foi sugestão de Patrícia durante uma das ligações dominicais. Mãe, a senhora parece tão...
distante ultimamente. Talvez conversar com alguém ajude. Cleide resistiu por meses, alegando que não era maluca, que não precisava de psicólogo. Mas numa quinta-feira especialmente silenciosa, quando percebeu que havia passado 3 dias sem falar com nenhum ser humano, além do porteiro e da mulher do açougue, ela ligou para marcar uma consulta. Doutora Helena era uma mulher na casa dos 40, cabelos grisalhos prematuros, óculos de armação discreta. Seu consultório ficava em Ipanema, decorado com tons pastéis que supostamente acalmavam, mas que faziam Cleide se sentir como se estivesse dentro de um ovo. Durante as primeiras sessões, ela resistiu bravamente, insistindo que estava lidando bem com a viuvez, que só precisava de tempo para se adaptar. Mas na quinta sessão, quando doutora Helena perguntou quando havia sido a última vez que Cleide havia feito algo só para si mesma, algo que não fosse parte da rotina ou das obrigações domésticas, ela desmoronou. Chorou por 20 minutos seguidos, soluçando de uma forma que não fazia desde o funeral do Joaquim. Chorou porque não conseguia se lembrar da última vez que havia sentido prazer genuíno, curiosidade, aventura. A senhora precisa criar novas memórias, disse doutora Helena naquela tarde. Experiências que sejam completamente suas, que não tenham nenhuma conexão com o passado compartilhado. A senhora viveu uma vida inteira sendo metade de um casal. Agora precisa descobrir quem é Cleide sozinha. A ideia da viagem nasceu como uma provocação quase cruel da terapeuta. Por que não uma viagem internacional? A senhora sempre quis conhecer algum lugar específico? Cleide riu amargamente. Viagens internacionais eram coisas para pessoas ricas, para pessoas aventureiras, para pessoas que não tinham medo de comer comida estranha ou dormir em camas desconhecidas. Mas a semente estava plantada. Durante as semanas seguintes, Cleide se pegou pesquisando destinos na internet, calculando custos, lendo depoimentos de outros viajantes. Portugal apareceu como uma opção natural. Mesmo idioma, cultura similar, fuso horário não muito diferente. Castelos medievais, paisagens históricas, comida familiar. Parecia seguro o suficiente para uma primeira aventura solitária. A decisão final veio numa manhã particularmente cinzenta de maio, quando Cleide acordou e percebeu que havia sonhado com Joaquim pela 3ª noite consecutiva. No sonho, ele estava parado na porta do quarto, usando a camisa azul que ela havia doado para o brechó da igreja, e dizia sempre a mesma coisa: "Vai viver, Cleide, para de morrer junto comigo." Ela abriu o laptop ainda de pijama e comprou a passagem para Lisboa antes que a coragem evaporasse. 2 semanas depois, estava no aeroporto do Galeão com uma mala pequena e um roteiro impresso de 15 dias, tremendo de nervoso e excitação. Era a primeira vez em 58 anos que Cleide Marques fazia alguma coisa completamente sozinha, completamente por si mesma. Ela não podia imaginar que estava prestes a descobrir que algumas experiências solitárias podem trazer companhias muito mais perigosas do que a solidão. O segundo dia em Lisboa amanheceu com um céu azul impossível, o tipo de manhã que faz turistas acreditarem que escolheram o destino perfeito. Cleide acordou no pequeno hotel em Alfama às 7 horas, mantendo sua rotina mesmo estando a milhares de quilômetros de casa. O café da manhã português era diferente, pães mais doces, café mais forte, mas ela se adaptou rapidamente. 42 anos no comércio haviam ensinado a ela que flexibilidade era uma questão de sobrevivência. O Castelo de São Jorge estava no topo de sua lista cuidadosamente planejada. Ela havia imprimido mapas, horários de funcionamento, informações históricas. Durante décadas vendendo tecidos na Rua da Alfândega, Cleide desenvolveu um respeito quase religioso pela preparação. Cada cliente era uma pequena pesquisa, cada venda uma estratégia executada. Turismo para ela seguiria a mesma lógica metódica. A subida até o castelo foi mais íngreme do que esperava.
Cleide parou 3 vezes para descansar, observando Lisboa se espalhando abaixo como um mapa tridimensional. Aos 58 anos, ela ainda mantinha a postura ereta, que aprendeu ficando 8 horas em pé atrás do balcão, mas as pernas já não tinham a mesma resistência de quando perseguia clientes pela loja lotada. Quando finalmente chegou aos muros medievais, algo estranho aconteceu. Cleide sempre foi uma pessoa prática, focada em resultados tangíveis. No comércio, você vendia ou não vendia, lucrava ou prejuízo, cliente satisfeito ou reclamação. Mas parada diante daquelas pedras centenárias, tocando a textura áspera dos muros que haviam resistido a séculos de guerra e invasão, ela sentiu uma emoção completamente nova. Era como se as pedras contassem histórias, não de forma mística ou sobrenatural. Cleide não acreditava nessas bobagens. Era algo mais físico, mais real. Suas mãos, acostumadas a avaliar a qualidade de tecidos através do toque, reconheciam na pedra uma densidade histórica, um peso que ia além da simples composição mineral. Cada bloco havia sido cortado, transportado, posicionado por mãos humanas há centenas de anos. Soldados haviam se apoiado naqueles muros, observando invasores se aproximarem do horizonte. Foi caminhando ao longo da muralha norte que ela viu a primeira pedra solta. Um fragmento pequeno, do tamanho de uma moeda grande, que havia se desprendido da argamassa antiga e estava largado no chão próximo a uma das torres. Cleide olhou ao redor. Turistas tiravam selfies, crianças corriam entre as ameias, guias falavam em idiomas que ela não reconhecia. Ninguém prestava atenção a uma pedra insignificante. Ela se abaixou e a pegou. O peso era surpreendente. Para algo tão pequeno, o fragmento parecia denso demais, como se contivesse mais matéria do que deveria. A textura era áspera, mas uniforme, trabalhada por ferramentas primitivas, mas eficientes. Cleide fechou os olhos por um momento, sentindo a pedra esquentar em sua palma, e pela primeira vez, desde a morte de Joaquim, experimentou uma sensação de posse genuína. Aquilo era dela. Não era uma lembrança compartilhada. Não era algo que existia em função do casamento ou da família. Era uma descoberta pessoal, uma escolha individual, uma pequena rebelião contra a vida organizada e previsível que havia construído. No comércio, ela sempre seguiu regras rígidas, horário de funcionamento, políticas de troca, relacionamento profissional com fornecedores. Mas ali, naquele momento, Cleide Marques estava quebrando uma regra. E isso a fez sentir-se mais viva do que havia se sentido em anos. Ela guardou a pedra no bolso lateral da bolsa, embrulhada em um lenço de papel, e continuou a visita como se nada tivesse acontecido. Mas durante o resto do dia, sua mão voltava constantemente ao bolso, tocando o pequeno volume através do tecido. Era reconfortante saber que estava ali, sólido e real, prova tangível de que ela havia tido coragem de fazer algo impulsivo. No terceiro dia, visitando o castelo de Óbidos, a compulsão retornou mais forte. Desta vez, foi um fragmento de azulejo antigo, azul e branco, que havia se desprendido de uma parede interna e estava esquecido em um canto onde poucos turistas se aventuravam. Cleide não hesitou. A sensação de transgressão havia se transformado em necessidade genuína. Durante o jantar naquela noite, em um pequeno restaurante próximo ao hotel, ela examinou discretamente suas 2 aquisições. A pedra de São Jorge e o fragmento de azulejo pareciam se complementar, como se pertencessem naturalmente juntos. Ela começou a fantasiar sobre como os exibiria em casa, talvez em um vaso transparente na sala, onde pudesse tocá-los sempre que sentisse saudade da viagem. Em Monsaraz, no 5º dia, encontrou um pedaço de argamassa medieval que havia se soltado durante obras de restauração recentes. A textura era diferente, mais rugosa, com pequenos fragmentos de outros materiais incrustados.
Cleide percebeu que estava desenvolvendo critérios específicos para suas escolhas. Não qualquer pedra servia, tinha que ser algo que claramente pertencesse à estrutura original, algo que carregasse história genuína. A cada castelo visitado, a ritual se repetia e se aprimorava. Sintra lhe deu um pequeno fragmento de mármore rosa. Évora ofereceu uma pedra de calcário com marcas curiosas, que pareciam feitas por ferramentas medievais. Em Marvão, ela encontrou um pedaço de granito escuro que havia caído de uma torre de vigia durante uma tempestade na noite anterior. O que havia começado como impulso estava se transformando em método. Cleide desenvolveu técnicas para identificar os melhores fragmentos, horários ideais para coletas discretas, formas eficientes de embalagem e armazenamento. Era como voltar aos velhos tempos no comércio, quando ela podia avaliar a qualidade de um tecido apenas passando os dedos pela superfície. Mas havia algo mais acontecendo, algo que ela não conseguia explicar racionalmente. Cada nova pedra parecia intensificar uma sensação estranha, como se ela estivesse construindo não apenas uma coleção, mas algum tipo de conexão crescente com algo maior e mais antigo. À noite, no hotel, ela às vezes acordava com a impressão de ter ouvido vozes sussurrando em idiomas que não reconhecia. No 10º dia, visitando o castelo de Almurol, Cleide percebeu que não estava mais escolhendo as pedras. Elas estavam se apresentando para ela. Fragmentos que deveria ter ignorado chamavam sua atenção de forma quase magnética. Lugares onde deveria haver dezenas de turistas se esvaziavam misteriosamente quando ela se aproximava de determinadas áreas. Ela tentou racionalizar essas coincidências. Portugal estava cheio de castelos. Era natural que sobrasse material solto. A maioria dos turistas estava mais interessada em fotos do que em souvenirs autênticos. Mas no fundo, uma parte cada vez maior de sua mente sabia que algo diferente estava acontecendo. Na última noite em Lisboa, organizando cuidadosamente suas 23 aquisições para o voo de volta, Cleide sentiu uma satisfação profunda que não experimentava há anos. Cada pedra tinha sua etiqueta, sua história, sua posição específica na coleção. Era trabalho meticuloso, organizacional, o tipo de tarefa que sempre lhe deu prazer. Ela não podia imaginar que havia passado 2 semanas coletando fragmentos de prisões e que estava prestes a descobrir quem ainda vivia dentro delas. O vaso de vidro transparente ficava perfeitamente posicionado no centro da mesa de centro, capturando a luz natural da janela da sala de uma forma que fazia as pedras portuguesas brilharem como pequenos fragmentos de história cristalizada. Cleide havia passado 2 horas organizando e reorganizando cada peça, seguindo critérios que ela mesma não conseguia explicar completamente. As pedras mais escuras ficavam no fundo, criando uma base sólida, enquanto os fragmentos de azulejo e mármore ocupavam as camadas superiores, como se estivesse construindo uma pequena arquitetura medieval dentro de sua sala. Durante os primeiros dias após seu retorno, tudo parecia perfeitamente normal. A rotina familiar voltou com facilidade reconfortante. Café às 6 da manhã, caminhada na praia, limpeza meticulosa do apartamento. Cleide se pegava parando frequentemente diante do vaso, tocando as pedras através do vidro, relembrando cada momento de sua coleta. Era como ter Portugal dentro de casa. Uma prova tangível de que ela havia tido coragem de viver uma aventura completamente sozinha. Mas na 5ª noite, algo mudou. Cleide acordou às 3h17 da madrugada com a sensação estranha de que alguém havia chamado seu nome. Não um grito alto ou um sussurro próximo. Era como se alguém tivesse falado Cleide, em tom normal de conversa, mas de muito longe, talvez de outro apartamento.
Ela permaneceu imóvel na cama, prestando atenção aos sons familiares do prédio. O elevador funcionando, o barulho distante de televisão, o zumbido constante da geladeira na cozinha. Nada fora do comum. Quando finalmente voltou a dormir, o sonho veio imediatamente. Ela estava caminhando pelos corredores estreitos do castelo de São Jorge, mas agora os muros se estendiam infinitamente, criando um labirinto sem saída. Suas pegadas ecoavam de forma estranha, como se outras pessoas estivessem caminhando em paralelo, mas sempre fora de sua visão. No sonho, ela carregava todas as pedras coletadas em Portugal soltas nos bolsos e elas batiam umas contra as outras a cada passo, produzindo um som metálico que crescia em intensidade até se tornar ensurdecedor. Na manhã seguinte, Cleide encontrou a primeira anomalia real. A caneta que ela havia deixado sobre a mesa de centro na noite anterior estava no chão, bem embaixo do vaso com as pedras. Uma caneta comum, bique azul, que ela usava para fazer palavras cruzadas. Cleide se abaixou para pegá-la e foi quando percebeu que o vaso havia sido ligeiramente deslocado. Apenas alguns centímetros, mas ela tinha certeza absoluta de sua posição original. 42 anos, organizando mercadoria, haviam desenvolvido nela uma memória visual precisa para posicionamentos. Durante o café da manhã, ela tentou encontrar explicações lógicas. Talvez uma vibração causada pelo caminhão de lixo, talvez ela mesma tivesse esbarrado na mesa sem perceber. Mas uma ansiedade pequena e persistente começou a se instalar em seu peito, como aquela sensação que você tem quando esquece de trancar a porta de casa, mas não tem certeza se realmente esqueceu. A segunda perturbação aconteceu 3 dias depois, durante sua novela das 8. Cleide estava assistindo sentada em sua poltrona favorita, quando ouviu distintamente o som de passos no corredor que levava aos quartos. Passos lentos, deliberados, como os de alguém que caminha sem pressa, mas com propósito definido. Ela abaixou o volume da televisão e prestou atenção. Silêncio completo. Cleide, você está ficando paranoica, murmurou para si mesma, mas levantou para verificar mesmo assim. O corredor estava vazio, todas as portas fechadas exatamente como ela havia deixado. Mas quando passou em frente ao quarto de hóspedes, uma corrente de ar frio tocou sua nuca. Não ar-condicionado, o apartamento não tinha central, apenas splits individuais que estavam desligados. Era uma friagem específica, úmida, como a que você sente quando passa próximo a uma igreja antiga durante o inverno. Foi naquela noite que os sussurros começaram de verdade. Cleide estava na cozinha preparando seu chá de camomila quando ouviu vozes conversando na sala. Não conseguia distinguir palavras específicas, mas era claramente uma conversa entre pelo menos 2 pessoas, talvez 3. Vozes masculinas, falando em tom baixo, mas não exatamente sussurrando, como executivos discutindo negócios em uma mesa de reunião distante. Ela desligou o fogo e caminhou em direção à sala, mas conforme se aproximava, as vozes foram diminuindo de volume até cessar completamente quando ela cruzou a porta. A televisão estava desligada, as janelas fechadas, o apartamento silencioso. Mas o vaso com as pedras parecia diferente, não deslocado desta vez. As pedras dentro dele estavam reorganizadas. Cleide tinha certeza absoluta da arrumação que havia feito. O fragmento de azulejo azul ficava no lado direito, próximo ao vidro. Agora estava do lado esquerdo. A pedra escura de marvão havia migrado do fundo para uma posição média. Pequenas alterações, sutis, mas inequívocas para alguém que havia passado décadas organizando estoque. Durante a semana seguinte, as perturbações se intensificaram e ganharam regularidade. Todas as manhãs, algum objeto havia mudado de lugar durante a noite. O controle remoto migrava da mesa lateral para a estante. O jornal do dia anterior aparecia dobrado de forma diferente.
As plantas do jardim de inverno pareciam ligeiramente inclinadas, como se alguém as tivesse mexido e reposicionado de forma aproximada. Cleide começou a marcar mentalmente as posições exatas de objetos específicos antes de ir dormir, testando sua própria sanidade. Ela não estava imaginando. Alguém ou alguma coisa estava sistematicamente alterando pequenos detalhes de sua casa durante as madrugadas. Mas as fechaduras permaneciam intactas. Não havia sinais de arrombamento e o porteiro confirmava que ninguém havia subido durante a noite. A sensação de estar sendo observada chegou gradualmente, como uma temperatura que vai baixando imperceptivelmente até que você percebe que está com frio. Primeiro foram apenas momentos esporádicos, um arrepio enquanto lia o jornal, uma necessidade súbita de olhar por cima do ombro enquanto cozinhava. Depois se tornou mais constante, uma presença quase física que a acompanhava pelos cômodos. Os espelhos se tornaram especialmente perturbadores. Cleide começou a evitar olhar diretamente para eles, especialmente durante a noite. Não porque visse algo diferente refletido, mas porque tinha a impressão crescente de que seu reflexo estava sendo observado por outros olhos, como se houvesse uma plateia invisível estudando seus movimentos através do vidro. Foi durante a terceira semana que ela percebeu o padrão mais inquietante. As perturbações sempre aconteciam em um raio específico ao redor do vaso, com as pedras portuguesas. Objetos próximos à mesa de centro eram os que mais frequentemente mudavam de posição. O ar naquela área da sala parecia mais denso, carregado de uma eletricidade estranha que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem quando ela se aproximava. Certa manhã, Cleide acordou e encontrou todas as etiquetas das pedras reorganizadas. Não apenas fora de ordem, completamente embaralhadas, como se alguém tivesse brincado de jogo da memória com elas durante horas. As etiquetas estavam cuidadosamente coladas nos vidros do vaso, mas agora identificavam pedras completamente diferentes. Castelo de São Jorge estava grudada no fragmento que ela havia coletado em Óbidos. Monsaraz identificava a pedra de Sintra. Pela primeira vez desde que voltou de Portugal, Cleide sentiu medo genuíno, não ansiedade ou paranoia, medo real, visceral, o tipo de terror que faz o estômago se contrair e as mãos tremerem. Ela estava compartilhando sua casa com alguma coisa que tinha inteligência suficiente para manipular objetos pequenos, paciência para fazer isso sistematicamente e conhecimento detalhado sobre suas rotinas e preferências. E pela primeira vez, começou a suspeitar que suas pedras portuguesas não eram apenas lembranças inocentes de uma viagem inesquecível. A primeira aparição completa aconteceu numa sexta-feira, exatamente às 3h47 da madrugada. Cleide havia desenvolvido o hábito perturbador de acordar sempre no mesmo horário, como se algo a convocasse para testemunhar os eventos noturnos. Desta vez, quando abriu os olhos, ele estava parado no pé de sua cama. Um homem jovem, talvez 25 anos, vestindo roupas que pareciam do século XVIII. Não transparente ou etéreo como fantasmas de filme. Sólido, real, detalhado ao ponto de ela conseguir ver a textura grosseira do tecido de sua camisa e as marcas de cordas nos punhos. Seus olhos tinham a expressão vazia de quem havia perdido toda a esperança muito antes de morrer. Ele a observava com curiosidade genuína, inclinando ligeiramente a cabeça como alguém estudando um animal desconhecido. Cleide não conseguiu gritar. O terror foi tão intenso que sua garganta simplesmente se fechou, produzindo apenas um gemido sufocado. O homem pareceu registrar sua reação e, surpreendentemente, deu um passo para trás, como se tentasse tranquilizá-la. Ele apontou para a sala e depois para si mesmo, repetindo o gesto várias vezes. Estava tentando comunicar algo específico. Quando Cleide finalmente conseguiu piscar, ele havia desaparecido.
Mas ela sabia com certeza absoluta que não havia sido alucinação ou sonho. O cheiro permaneceu, uma mistura de pedra úmida, metal enferrujado e algo indefinível que lembrava desespero humano cristalizado. A segunda aparição aconteceu 3 noites depois, desta vez na própria sala. Cleide estava tentando assistir televisão, forçando-se a manter alguma normalidade, quando percebeu uma mulher sentada na poltrona ao lado da sua. Uma senhora de meia-idade, cabelos grisalhos presos severamente, vestindo um vestido escuro que poderia ser do século XVII. Suas mãos estavam cuidadosamente dobradas no colo, mas Cleide podia ver marcas profundas nos pulsos, onde grilhões haviam deixado cicatrizes permanentes. Diferente do homem jovem, esta mulher irradiava uma energia mais agressiva. Seus olhos não mostravam curiosidade, mas uma raiva fria e calculista. Ela olhava fixamente para o vaso de pedras, e Cleide podia ver seus lábios se movendo em murmúrios silenciosos, como se estivesse fazendo algum tipo de invocação ou maldição. A temperatura da sala despencou 15 graus em questão de segundos. O ar se tornou tão frio que Cleide podia ver sua própria respiração, e uma camada fina de gelo começou a se formar nas bordas das janelas. A mulher levantou da poltrona com movimentos deliberados e caminhou até o vaso, estendendo as mãos sobre ele como uma benzedeira realizando um ritual. Foi quando o terceiro apareceu. Cleide ouviu os passos pesados antes de vê-lo, botas militares batendo ritmicamente contra o piso de madeira. Um homem alto, corpulento, vestindo uniforme que ela não soube identificar, mas que claramente representava autoridade. Diferente dos outros dois, este não mostrava sinais de ter sido prisioneiro. Suas roupas estavam impecáveis, sua postura ereta e dominadora. Este era alguém que havia estado do outro lado das barras da prisão. Quando ele entrou na sala, a dinâmica mudou completamente. O homem jovem materializou instantaneamente, posicionando-se defensivamente entre o recém-chegado e o vaso de pedras. A mulher se virou, e pela primeira vez, Cleide viu sua expressão, um ódio tão puro e intenso que parecia capaz de queimar o ar ao redor. O que se seguiu foi a coisa mais aterrorizante que Cleide havia presenciado em toda sua vida. Os 3 espíritos começaram a interagir de forma que deixava claro que possuíam histórias entrelaçadas. O homem de uniforme apontava acusadoramente para os outros 2, gesticulando com autoridade militar. O jovem respondia com gestos desesperados, mostrando os próprios pulsos marcados, apontando para suas próprias feridas invisíveis. A mulher permanecia em silêncio, mas sua postura irradiava uma sede de vingança que fazia o ambiente vibrar com energia elétrica. Cleide percebeu que estava testemunhando uma disputa que havia começado séculos atrás e nunca havia sido resolvida. O homem de uniforme era claramente um carrasco, um torturador, alguém responsável pela morte dos outros 2. Mas todos estavam presos às mesmas pedras, condenados a repetir eternamente seus conflitos finais. A batalha escalou rapidamente para a violência física. O jovem se lançou contra o homem de uniforme, mas suas mãos passaram através do corpo do oponente sem causar dano. Em retaliação, o carrasco gesticulou violentamente e todos os objetos da sala começaram a levitar simultaneamente. Livros, almofadas, quadros, tudo suspenso no ar, como se a gravidade tivesse sido cancelada localmente. A mulher ergueu as mãos e começou a entoar palavras em latim. Sua voz finalmente audível. Não eram orações, eram maldições, invocações de vingança que faziam as janelas vibrarem em suas molduras. Conforme ela falava, rachaduras começaram a aparecer nas paredes do apartamento. Linhas finas que se espalhavam como teias de aranha a partir do local onde ela estava. Cleide compreendeu que estava presenciando uma guerra sobrenatural que havia transcendido a morte. Os 3 espíritos não estavam apenas assombrando sua casa.
estavam usando seu apartamento como campo de batalha para resolver questões que haviam permanecido pendentes por séculos, e ela estava presa no meio do conflito. O homem jovem tentava proteger as pedras, abraçando o vaso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Para ele, aquelas pedras eram literalmente casa, os únicos fragmentos físicos que restavam dos locais onde havia passado seus últimos momentos. Ele não queria vingança, queria apenas paz, um lugar para descansar. A mulher queria destruição. Suas maldições eram dirigidas não apenas ao carrasco, mas ao próprio conceito de prisão, de tortura, de injustiça. Ela procurava usar as pedras como foco para uma vingança que se espalharia muito além daquele apartamento, atingindo qualquer um conectado aos locais de seu sofrimento. O homem de uniforme tentava reassumir controle, restabelecer a hierarquia que havia definido sua existência. Para ele, os outros dois continuavam sendo prisioneiros que precisavam ser controlados, dominados, punidos. A morte não havia alterado sua mentalidade autoritária. Conforme a batalha se intensificava, Cleide percebeu que os danos ao apartamento estavam se tornando permanentes. As rachaduras nas paredes se aprofundavam, a fiação elétrica começou a soltar faíscas, o cheiro de queimado invadiu o ambiente. Ela não estava apenas observando uma disputa sobrenatural, estava sendo consumida por ela. Os três espíritos estavam canalizando séculos de raiva, desespero e sede de poder através das pedras portuguesas, usando sua casa como arena para uma guerra que havia começado em calabouços medievais e nunca encontrara resolução. E Cleide, que havia apenas querido guardar lembranças de uma viagem inesquecível, descobriu-se refém de conflitos que transcendiam qualquer coisa que pudesse compreender ou controlar. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o vaso de pedras rachando lentamente, como se não conseguisse mais conter a energia destrutiva que havia sido liberada. E ela soube, com certeza terrível, que o pior ainda estava por vir. Cleide acordou no chão da sala com gosto de sangue na boca e a sensação de que havia perdido muito mais do que algumas horas de consciência. A luz do dia filtrava pelas janelas, mas parecia diferente, mais opaca, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Quando tentou se levantar, suas pernas tremeram violentamente, e ela percebeu que seu corpo havia envelhecido anos em uma única noite. O apartamento estava irreconhecível. As paredes apresentavam rachaduras profundas que formavam padrões geométricos complexos, lembrando plantas arquitetônicas de prisões antigas. O piso de madeira havia se deformado, criando depressões e elevações que transformavam o ambiente em um terreno irregular e perigoso. Mas o mais perturbador era o vaso de pedras, agora completamente partido, com os fragmentos portugueses espalhados pelo chão em uma configuração que ela reconheceu com horror crescente. As pedras haviam se organizado sozinhas para formar uma réplica perfeita da planta baixa de uma prisão medieval. Cada fragmento ocupava uma posição específica, criando celas, corredores, câmaras de tortura e pátios internos. A pedra do castelo de São Jorge marcava o que claramente era uma sala de interrogatório. O fragmento de Óbidos delineava uma cela solitária. A argamassa de Monsaraz formava o contorno de um poço central, exatamente como o Poço dos Lamentos que ela havia pesquisado. Mas a configuração não era apenas decorativa. Conforme Cleide tentava caminhar pela sala, descobriu que não conseguia pisar em determinadas áreas. Não havia barreiras físicas visíveis, mas algo a impedia de atravessar os corredores marcados pelas pedras. Era como se muros invisíveis tivessem se erguido, forçando-a a seguir apenas os caminhos permitidos pela nova arquitetura sobrenatural. Quando tentou sair da sala, a porta simplesmente não abria. A maçaneta girava normalmente, mas a porta permanecia selada.
como se tivesse sido soldada na moldura. Cleide puxou, empurrou, bateu com os punhos, mas nada funcionava. Tentou a janela e encontrou a mesma resistência inexplicável. O vidro estava fisicamente presente, mas comportava-se como uma parede sólida impenetrável. A terrível compreensão chegou gradualmente. Ela havia se tornado prisioneira em sua própria casa. Os 3 espíritos não estavam apenas usando seu apartamento como campo de batalha. Estavam transformando-o em uma recreação das prisões onde haviam passado seus últimos momentos. E ela estava presa dentro dessa construção sobrenatural. O homem jovem apareceu primeiro, materializando-se próximo à cela, marcada pela pedra de Óbidos. Desta vez, sua expressão não mostrava curiosidade, mas uma compaixão melancólica, que era ainda mais perturbadora. Ele gesticulou para Cleide, indicando que ela deveria se aproximar, mas quando ela tentou caminhar em sua direção, descobriu que os muros invisíveis a forçavam a seguir uma rota específica, exatamente como um prisioneiro sendo conduzido através de corredores de uma prisão real. A mulher de meia-idade surgiu na área central, próxima à configuração do Poço dos Lamentos. Seus olhos estavam fixos em Cleide com uma intensidade que fazia o ar vibrar ao redor. Ela começou a falar e, desta vez, sua voz era perfeitamente audível, carregada de sotaque português antigo que Cleide mal conseguia compreender. "Agora tu sabes como é", disse a mulher, suas palavras ecoando de forma não natural. "Agora tu sentes o que nós sentimos, as pedras frias, os muros que não se pode quebrar, o tempo que não passa nunca." O homem de uniforme apareceu na área que correspondia à sala de interrogatório, e sua presença transformou completamente a atmosfera do ambiente. Ele não estava mais tentando controlar os outros 2 espíritos. Agora seu foco estava inteiramente em Cleide. Seus olhos brilhavam com a satisfação cruel de alguém que havia finalmente encontrado uma nova vítima. "Uma intrusa em nossos domínios", ele disse, sua voz carregando autoridade, séculos de prática em quebrar espíritos humanos. "Trouxeste nossas pedras para tua casa. Agora tua casa pertence a nós, e tu és nossa prisioneira." Cleide tentou correr, mas os caminhos invisíveis a forçavam a se mover em círculos, sempre retornando ao centro da configuração. Era como estar em um labirinto com regras que ela não conseguia ver, mas não podia quebrar. Cada tentativa de escapar apenas a levava mais fundo na geometria da prisão sobrenatural. A fome chegou no 2º dia. Cleide havia tentado chegar à cozinha incontáveis vezes, mas os muros invisíveis bloqueavam todos os caminhos. Ela podia ver a geladeira através da porta aberta, mas não conseguia alcançá-la. A sede veio em seguida, torturando-a com a visão de torneiras que permaneciam eternamente fora de alcance. Os 3 espíritos se revezavam em vigília, observando-a com interesse científico. O homem jovem mostrava compaixão genuína, às vezes tentando comunicar estratégias de sobrevivência através de gestos. A mulher oscilava entre compaixão e uma satisfação sombria por finalmente ter alguém para compartilhar seu sofrimento. O carrasco demonstrava prazer puro e sádico, como se estivesse relembrando seus dias de glória. Durante a 3ª noite, Cleide compreendeu que estava vivenciando exatamente o que os 3 haviam experimentado séculos atrás: a lenta degradação física da fome e sede. A claustrofobia crescente de espaços que se tornavam progressivamente menores. A desesperança que corroía a sanidade gradualmente. A sensação de que o tempo havia parado, que cada momento se estendia eternamente sem possibilidade de alívio. Mas o pior era a solidão. Mesmo com os 3 espíritos constantemente presentes, Cleide estava fundamentalmente isolada.
Eles pertenciam a um mundo diferente, operavam sob regras que ela não entendia, falavam sobre experiências que transcendiam sua capacidade de compreensão. Ela estava sozinha de uma forma que nunca havia imaginado possível. No quarto dia, as alucinações começaram. Cleide via paredes de pedra onde antes havia papel de parede. O chão de madeira se transformava em pedra fria e úmida. O teto rebaixava, criando a sensação opressiva de estar enterrada viva. Às vezes, ela ouvia sons que vinham de fora. Vozes na rua, carros passando, vida normal continuando. Mas esses sons pareciam vir de outro mundo, completamente inacessível. Os espíritos começaram a contar suas histórias, falando sobre os crimes que haviam ou não cometido, sobre as torturas que haviam sofrido, sobre os momentos finais quando compreenderam que nunca mais veriam o mundo exterior. Cleide percebeu que eles não estavam apenas compartilhando memórias, estavam transferindo suas experiências para ela, forçando-a a viver cada momento de desespero que haviam experimentado. "Trouxeste nossas prisões para tua casa", repetia a mulher. "Agora tu és parte delas, para sempre." Cleide finalmente compreendeu que sua situação não era temporária. Os espíritos não estavam apenas se vingando ou brincando com ela. Estavam completando um processo que havia começado no momento em que ela coletou a primeira pedra em Portugal. Ela havia se tornado parte da prisão, mais uma alma presa aos fragmentos de sofrimento que havia trazido para casa. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela percebeu que talvez nunca mais visse o mundo exterior. Seu apartamento havia se tornado sua cela permanente, e ela era agora prisioneira de sua própria curiosidade e das decisões irreversíveis que havia tomado numa viagem que deveria ter sido apenas uma aventura inocente. O paraíso português havia se tornado sua prisão pessoal, e não havia chaves para as algemas invisíveis que agora a prendiam para sempre. 3 meses depois, a vizinha do apartamento ao lado chamou a administração do prédio. O cheiro havia se tornado insuportável, uma mistura de mofo, decomposição e algo indefinível que lembrava metal enferrujado deixado na chuva por décadas. Quando o síndico abriu a porta com a chave reserva, encontrou o apartamento de Cleide em estado que desafiava qualquer explicação lógica. As paredes estavam cobertas por uma substância escura que se assemelhava a uma mistura de limo e sangue coagulado. O piso havia literalmente apodrecido em várias seções, criando buracos que revelavam a laje do andar inferior. Móveis estavam dispostos de forma incompreensível, empilhados uns sobre os outros, formando estruturas que lembravam vagamente celas ou câmaras de tortura. E no centro da sala, onde antes ficava a mesa de centro, havia um monte perfeitamente organizado de pedras pequenas, cada uma posicionada com precisão matemática. Cleide nunca foi encontrada. Suas roupas estavam espalhadas pelo apartamento, mas seu corpo havia simplesmente desaparecido. A polícia classificou o caso como desaparecimento voluntário, assumindo que ela havia abandonado o apartamento em estado de perturbação mental. Os investigadores documentaram as condições bizarras do imóvel, mas nenhuma explicação oficial foi oferecida para o estado de decomposição acelerada que parecia ter consumido o local. O que eles não documentaram foram os relatos dos funcionários da limpeza contratados para restaurar o apartamento. 3 equipes diferentes se recusaram a completar o trabalho, todas relatando a mesma experiência, a sensação constante de serem observadas, mudanças de temperatura extremas e a descoberta perturbadora de que as pedras se reorganizavam sozinhas durante a noite, não importando quantas vezes fossem removidas. A 4ª equipe, composta por 2 homens que se especializavam em limpeza pós-trauma, conseguiu remover as pedras. Eles as colocaram em sacos plásticos industriais e as descartaram em um aterro sanitário nos arredores da cidade.
O apartamento foi completamente renovado, repintado e colocado no mercado de aluguel 6 meses depois. O primeiro inquilino durou 2 semanas. Sandra Mendes, uma enfermeira de 28 anos, se mudou com entusiasmo para o que considerava um apartamento com excelente localização e preço surpreendentemente baixo. Na terceira noite, ela ligou para a imobiliária relatando problemas estruturais graves, rachaduras que apareciam nas paredes durante a madrugada, variações extremas de temperatura e sons de construção que vinham de dentro das próprias paredes. Quando a imobiliária enviou um técnico para a inspeção, ele encontrou Sandra sentada no chão da sala, cercada por pequenas pedras que ela jurava não ter visto antes. "Elas estavam aqui quando acordei", ela repetia, organizadas exatamente como se alguém tivesse construído algo durante a noite. As pedras eram idênticas às que haviam sido removidas meses antes. Sandra se mudou no mesmo dia, recusando-se a passar mais uma noite no local. Ela nunca falou publicamente sobre sua experiência, mas desenvolveu uma fobia severa a qualquer tipo de pedra natural. Seus amigos notaram que ela evitava parques, praias e até mesmo calçadas de paralelepípedo. Quando questionada, ela apenas dizia que algumas coisas não deveriam ser tocadas. O segundo inquilino foi Marcos Antônio, um professor de física de 42 anos que ouviu os rumores sobre o apartamento e decidiu investigar por curiosidade científica. Ele instalou câmeras de segurança, termômetros digitais e equipamentos de detecção eletromagnética, determinado a documentar qualquer fenômeno paranormal. As gravações que ele obteve nunca foram mostradas publicamente, mas Marcos as descreveu para alguns colegas antes de abandonar precipitadamente o apartamento após apenas 9 dias. Segundo seus relatos, as câmeras capturavam figuras humanas, se materializando próximas a pequenas pedras que apareciam espontaneamente no apartamento, sempre durante as primeiras horas da madrugada. Mais perturbador ainda, as figuras pareciam estar recrutando ou coletando algo do ambiente. Uma energia, uma essência que deixava o local progressivamente mais frio e hostil à vida. Marcos desenvolveu uma teoria que ele chamou de contaminação temporal. Segundo sua hipótese, certos objetos podiam carregar impressões psíquicas tão intensas que se tornavam capazes de reproduzir essas impressões em novos ambientes. As pedras não eram apenas pedras. Eram fragmentos físicos saturados com séculos de sofrimento humano, capazes de recriar as condições emocionais e até físicas dos locais de origem. "Imagine", ele explicou a um colega, "que você pudesse comprimir toda a dor, desespero e terror de uma prisão medieval em pequenos fragmentos de matéria. Esses fragmentos se tornariam como vírus psíquicos, infectando qualquer ambiente onde fossem introduzidos e transformando-o gradualmente em uma réplica das condições originais." Marcos nunca publicou sua pesquisa. Ele se mudou para outra cidade 3 meses depois e mudou completamente sua área de estudo para matemática pura, recusando-se a discutir qualquer coisa relacionada a fenômenos paranormais. O apartamento permaneceu vazio por 2 anos. Durante esse período, outros inquilinos do prédio começaram a reportar problemas estranhos. O apartamento diretamente abaixo desenvolveu infiltrações impossíveis. Água pingava do teto mesmo durante períodos secos, e a água sempre tinha uma coloração avermelhada e cheiro metálico. O apartamento ao lado teve problemas recorrentes com a fiação elétrica, com equipamentos eletrônicos falhando espontaneamente sempre durante as primeiras horas da manhã. Mais perturbador ainda, os moradores dos apartamentos vizinhos começaram a encontrar pequenas pedras em suas próprias casas. Sempre pedras que eles não reconheciam, sempre apareciam durante a noite, sempre posicionadas de forma que sugeriam organização intencional.
Alguns moradores tentaram descartar as pedras, mas elas invariavelmente reapareciam. A descoberta mais assustadora veio quando a administração do prédio decidiu investigar as reclamações dos moradores. Eles encontraram evidências de que as pedras estavam literalmente se espalhando através do sistema estrutural do edifício. Pequenos fragmentos foram descobertos dentro das tubulações, entre as paredes, até mesmo no concreto da fundação, como se estivessem migrando através da própria substância do prédio. Um geólogo consultado pela administração fez uma observação que nunca foi incluída no relatório oficial. As pedras encontradas no prédio eram geologicamente idênticas a formações rochosas específicas de Portugal, particularmente de regiões conhecidas por suas fortificações medievais. Mas isso era impossível, porque pedras não podiam se reproduzir ou migrar por conta própria. O edifício foi eventualmente vendido para uma empresa de demolição. Durante o processo de destruição, os operários relataram achados perturbadores. Quartos inteiros repletos de pedras pequenas, organizadas em padrões geométricos complexos, como se alguém tivesse passado anos construindo modelos detalhados de prisões antigas. Mais inquietante ainda, alguns operários juraram ter visto figuras humanas observando o processo de demolição a partir das janelas, mesmo em andares que já haviam sido completamente esvaziados. As pedras foram todas coletadas e enviadas para o mesmo aterro sanitário onde as pedras originais de Clade haviam sido descartadas. Mas 3 meses depois, moradores de bairros próximos ao aterro começaram a reportar achados similares em suas próprias casas. Pequenas pedras que apareciam durante a noite, sempre organizadas, sempre sugerindo algum tipo de propósito arquitetônico. O caso nunca foi resolvido oficialmente. Clade permanece desaparecida, classificada como pessoa em situação de risco que abandonou voluntariamente sua residência. Mas sua história se tornou um aviso sussurrado entre guias turísticos em Portugal. Algumas lembranças são perigosas demais para serem coletadas. Alguns fragmentos do passado carregam mais do que memórias, carregam a capacidade de transformar o presente em uma repetição eterna dos horrores que testemunharam. E em cidades brasileiras, ocasionalmente, pessoas encontram pequenas pedras em suas casas. Pedras que não se lembram de ter coletado, organizadas de formas que sugerem propósitos antigos e malignos. O preço de colecionar morte, descobriram, é se tornar parte da coleção para sempre. E você? Já trouxe algo inocente de suas viagens que depois revelou um lado sinistro? Deixe nos comentários qual foi sua experiência mais assombrada com objetos antigos ou lembranças de lugares históricos. Talvez você tenha uma pedra, uma moeda antiga ou algum artefato que começou a causar eventos estranhos em sua casa. Desafio do Portal do Pavor. Conte-nos sobre o objeto mais perturbador que você possui. Seja uma herança familiar misteriosa, algo encontrado em ruínas ou aquela lembrança de viagem que mudou depois que chegou em casa. Atenção! Se você reconhece sua própria história em algum elemento desta narrativa ou se possui objetos similares às pedras portuguesas de Clade, compartilhe sua experiência conosco. O Portal do Pavor está investigando casos reais de contaminação temporal através de objetos históricos. Ative o sininho para não perder nosso próximo caso. A mulher que comprou uma casa assombrada por acidente, descubra como um erro imobiliário se transformou em um pesadelo que durou 3 gerações. Inscreva-se se você tem coragem de mergulhar mais fundo nos mistérios que rondam objetos aparentemente inocentes, que carregam histórias de terror. E lembre-se, nem toda lembrança deveria ser trazida para casa. Algumas coisas estão no passado por um motivo e querem permanecer lá para sempre.